no, no Instagram. Continuando, vou falar um pouquinho com o Flávio, com o Dr. Flávio, sobre violência doméstica contra o homem, tá? Vou chamar ele aqui, porque eu já fiz a introdução, tudo bonitinho. Bora aguardar, conectar. Opa, agora Hello, foi. agora sim, agora, Salve agora pessoal, tudo bem? foi. Já fiz a apresentação, pode se apresentar, Flávio, pra gente, um Ó, para quem pouquinho. me conhece já sabe, sou advogado, atuo principalmente na área criminal, 23 anos, mas já venho numa família de advogados há um bom tempo, então direito é uma coisa que é de berço aqui, que é ensinada, né? É de berço. Eu vi alguns rostos familiares aí, Amanda Scher, o Max, o Spock, que eu acho que é do lado da Sim, é o meu Jéssica, queridex. É o meu queridex. doutora Wanda Luz, que é minha tia, minha irmã, a Daiane. Beijo a Sejam todo todos mundo. bem-vindos. Ó, participando desse ao vivo aqui, aproveitar e mandar um beijo pra minha família que tá em casa, Quem meu tá tio Neto, assistindo, né? minha família também que tá no resto de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Eu agradeço a participação de todos aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre violência doméstica contra o homem. Como eu dei aquela introdução, né? Meu nome é Jéssica Pereira Ramos, tenho 23 anos, sou bacharel. E sou administradora do Tabu Jurídico. E eu e o Flávio foi uma mistura, né? A gente se esbarrou aí no Instagram e bora fazer live juntos, falar sobre esse tema maravilhoso que é violência, né? Para quem É, gosta de atuar na área. eu não diria assim um tema maravilhoso que é quando toca em violência, a gente pisar em ovos, né? Mas é um tema que, querendo ou não, nessa quarentena, estourou e ninguém esperava que fosse. Né? Na verdade, essa quarentena ninguém esperava. Foi uma bomba assim, relógio que jogaram no nosso colo e a gente está resolvendo do melhor jeito, como posso dizer, do jeito brasileiro, da melhor forma que é. E a gente entra nessa questão da violência conjugal, não é só a violência contra o homem, mas também contra a mulher, que os índices mostram que é mais a violência contra a mulher. E aqui no Sim. escritório a gente já atua nesse sentido, já, eu digo pelo meu parte do meu pai, que tem mais de 30 anos de advocacia, e das causas que a gente viu, das causas, são inúmeras, tanto quando o réu realmente era culpado pelas provas que produziu no processo, tanto pelo que o réu vem falar aqui pra gente, questões cíveis que a mulher realmente vem a perseguir. Sim, era igual o que a gente tinha comentado antes, né? Que, infelizmente, a sociedade põe que o homem tem que ser o macho alfa, tem que ser que ele é forte, ele não passa por nenhum tipo de violência, nenhum transtorno. E o homem, ele carrega essa carga, né? Essa carga emocional, que é de meio que se ele passar por alguma violência, ainda mais mulher fazendo isso contra um homem, eles meio que se. Não vou falar com medo do que a sociedade vai impor, né? Vai falar, você é molenga, você é frouxo, para com isso, tá apanhando de mulher. Então a sociedade meio que impõe isso, faz isso, né, com o homem. Na verdade, é um tabu, né, que é escrito, foi escrito ao longo das gerações e vem sendo, como posso dizer, estava na horizontal, agora vem colocando na diagonal, que é a desconstrução dessa ideia de que o homem é o responsável, ele ele é violento por natureza. O que a gente entende como, e até você pegar a questão da antropologia, é que o homem, pela antropologia, ele é naturalmente mais violento. Mas é por uma Uhum. questão de sobrevivência. Já o homem na sociedade, ele adquire uma outra mentalidade de convivência. E aqui a gente pega em alguns casos isso eu falo em direito civil, é que às vezes quando há o rompimento, a outra parte, a mulher normalmente, ela não aceita muito bem esse rompimento e quer processar o homem de qualquer jeito para poder manter um relacionamento que só existe na cabeça dela.
Exatamente. Ou então aquelas mesas que tem aquele amor platônico, né? Vê aquele homem, fala que é meu namorado e tal, mas o homem nem sabe que namora com ela, né? E aí acaba quando eles verem eles juntos com outra pessoa tal, eles vão lá essa mulher vai lá, ameaça, começa a infernizar a vida deles, né? E isso acaba trazendo sérios consequências, né? Na verdade, as consequências que traz pela lei é uma, não vamos dizer assim que é uma lei burra. Foi uma lei feita, como posso dizer, nem vou dizer as coxas, que é um termo negativo de usar, ainda mais pela origem das coxas, eu aprendi esses dias com uma outra amiga minha, mas é uma lei que foi feita a toque de caixa, então, ou seja, ela foi feita sem olhar as outras relações, os outros causos jurídicos. Foi uma lei que veio para adequar, para evitar uma multa do Brasil em relação ao EA pelo descumprimento do Pacto de Proteção às Mulheres, que inclusive foi assinado no próprio Brasil. Uhum. E foi uma lei que ela só protegeu uma parte, só a mulher. E desprotegeu o homem. Não dizendo assim que as mulheres não devam ter a proteção contra a violência. Não, ela realmente tem que buscar, Realmente porque tem que ter. é algo gritante, chega ao ponto de homicídio. Mas nós temos de ver também a outra parte. Como é que ficou a outra parte? A outra parte ficou desprotegida. Porque é uma lei que, da mesma forma que ela Ficou, protege, ela usa como ataque. ficou desequilibrado, tipo, fala que a balança, né? Eu até coloquei um post referente sobre a balança. A balança, por meio da justiça, é para poder ver os dois lados. Só que nesse caso ficou assim, né? O homem veio a Lei Maria da Penha, onde protege as mulheres referente à violência doméstica, né? Quando o homem agride a sua companheira, a sua esposa, tal. Mas e o homem? E o homem, quando ele é violentado, quando ele é abusado? Porque também isso acontece. A gente não pode vendar os nossos olhos e ser hipócrita e falar que o homem também não é violentado, né? O que vai acontecer com eles? Né? Não Na tem nada verdade, que venha. Pode sim, não falar. tem nada, realmente, desculpa te cortar. Realmente tem essa questão, não tem nada que venha dar suporte. Nos últimos anos houve um movimento, não sei se foi um movimento, se foi uma iniciativa, até promoveu a desconstrução do 213, do 217 do Código Penal quanto em relação ao estupro, que deixou de ser só a conjunção carnal e para Sim. só englobar tudo numa figura só, que é qualquer relação, ou seja, tirou daquele estigma que era só homem e mulher, só o homem que praticava estupro na mulher, também havia o inverso. A gente pega para ler na notícia, a gente acha que é mentira, que é besteira, mas se a gente pegar para poder pesquisar, e é noticiado, porém não gera status de Record, de Bandeirantes, não é sensacionalista. Mas se você for pegar, tem as relações de professoras com menores ou de mulheres mais velhas com menores, que à luz do Código Penal é um crime, mas sim, falta a gente analisar a questão do consciente da vontade. Mesmo a pessoa tendo ali 16 anos, tem a vontade dela para se analisar. Não há de se ver assim ao pé da letra que seja um estupro. Mas à luz do Código Uhum. Penal é um estupro, porque o bem jurídico tutelado é a dignidade sexual humana. Sim. E, e tem até uma discussão quando é que se atinge essa dignidade sexual humana, qual que antes da maioridade, menor que a menoridade. E o que se definiu que o livre-arbítrio quanto a ela é só acima dos 18 anos. Então, abaixo disso, independente da conduta, da intenção, da vontade das partes, será considerado estupro. E veio Aham. também para equalizar. Porque em alguns momentos a gente pega alguns casos de estupro que entra nessa relação de que, igual a gente iniciou falando, que é esse falso relacionamento. A mulher não teve como se relacionar com o cara, o relacionamento não foi para frente. Aí ela inventa essa notícia de estupro, que assim ela vai curar as Acaba mágoas dela, as dores dela, num falso crime. e acaba com a vida do homem, Sim, literalmente. acaba com esse Porque cidadão. teve um caso
que eu li, bem no início da faculdade, quando eu estava fazendo, que de um segurança, que a mulher estava na balada e tal, e ela denunciou ele como estupro, sendo que foi depois de muito tempo depois, foi provado que não foi, era falso. Ela como fala, tinha feito. Forçado, forjado. Não, foi denúncia só para poder ferrar com a vida dele mesmo. Era um ex-namorado dela e ela queria acabar com ele. E ele era segurança dessa boate, ele acabou perdendo o emprego, ficou mal visto lá na cidade, né? E ele não conseguia emprego de jeito nenhum. E é onde entra a mídia, né? Tem que ter cuidado com os fake news, saber ver a notícia e também procurar o final da notícia também. Porque muitas das vezes a mídia aponta lá, mas não traz o resultado, né? O final daquilo que aconteceu. E foi o que aconteceu com ele. Ele pagou por um crime que ele não cometeu. A E mídia vende aquilo que gera mais ibope para ela, que gera lucro. A gente até nessa questão de julgamento pela mídia, sobre casos que a pessoa no final é inocente, teve de uma escola que eles disseram que o pessoal da escola estava praticando atos libidinosos com as crianças, e no final não tinha nada a ver. E a mídia julgou, a mídia praticamente julgou. No processo foram inocentados, mas a mídia julgou. A escola fechou, os donos da escola chegaram a ter doenças terminais e, em suma, acabou com a vida da pessoa. Mas a mesma TV que divulgou erroneamente não voltou lá para corrigir o erro dela, dizendo que, olha, cometemos um erro. Porque você não vai ver o acusador dizer, olha, desculpe, eu errei. Isso não vou dizer que é imbecilidade, mas isso é imaginário assim, do imaginário do imaginário. Nessa violência conjugal, a gente analisa isso pelos casos. Que uma coisa que começa no civil termina no penal como acabando com a vida do cidadão. Eu aqui conversando com vocês, eu tenho dois casos que eu lembro de cabeça, mas fazendo um deixa, adendo. Acho que tem o deixa eu só doutor. responder essa pergunta aqui. Do meu tio, pode Doutora, eu falar. tenho uma É doutor, dúvida. doutor, é o doutor José também. Essas Pode denúncias de responder. abuso sexual não existe material? Exige, lógico que tem que ter pelo menos no mínimo para poder fazer a denúncia, tem que ter pelo menos no mínimo uma prova, né? E com certeza nesse caso que eu tinha citado, foi por meio de testemunha. E você sabe que testemunha por direito é o quê? É tipo amante, né? De dois lados. Então, com certeza deve ter arrumado uma amiga tal e ter feito essa denúncia. Então, É. respondendo a questão dele, do meu tio, doutor Russo, saudade do senhor, tio, propósito. Tem que lembrar. Nos crimes de abuso sexual ou que envolvem algum delito sexual, erroneamente, os tribunais têm adotado uma corrente que no direito nós dizemos que é indúbio pró società, que é indúbio, na dúvida, em pró da sociedade, que é que independe da prova material, Papel. apenas a palavra da vítima já pesa. Isso. Porque é aquela questão, quem chora primeiro leva mais, quem chora primeiro ganha. O certo, o que correto é ter a prova material colhida por um exame do médico legista, que é o que vai Isso. comprovar se houve ou não abuso, seja o médico legista, seja o exame psicológico. Que o exame psicológico também dá para constatar se a pessoa está mentindo ou não e se houve. Só que, infelizmente, no Brasil, a justiça é preguiçosa. Você coloca 5.000 processos na mesa de um juiz e ele faz de qualquer jeito, porque ele quer baixar, ele quer bater meta. Se tornou uma questão de uma indústria de meta. E é totalmente errado, e fere uma série de direitos e leva inocentes à cadeia sem necessidade. Exatamente. Por isso que entra naquele debate. Por que que não entra pena de morte? Porque a gente ainda não tem aquela estrutura ainda né, de poder resolver esses casos que, querendo ou não, é um pouco simples, né? Assim, a gente coloca entre aspas. Se eles não estão conseguindo resolver esses casos sem falha, imagina
decidir a vida de alguém, né? Pois é. Na Então, verdade, é assim, até. Sim, pode continuar. não pode falar. Na verdade, é até temeroso a gente falar na ideia de prisão perpétua ou prisão por morte no Brasil, seja pela fragilidade do sistema, que o sistema, em especial o penal, que condiciona as pessoas enclausuradas, ele não segue a mínima das regras mínimas de direitos humanos. Tanto é que, em meio a essa pandemia, o sistema carcerário já está infectado e as pessoas estão morrendo lá dentro presas, que é um absurdo. Estão morrendo presas. Então, a gente falar no Brasil em pena de morte ou prisão perpétua é inviável pela falta de condições de respeito aos direitos humanos. E até uma violação de direitos humanos, que a pessoa errar, ela pode errar, mas até certo ponto há uma correção. Não digo que todos que entrem lá dentro, que cometam crime, vão se corrigir. Pela prática, pelo que eu percebo, a correção se dá vamos dizer, de 100 pessoas, uma pessoa vai corrigir. Mas ela se corrige por uma questão, ou seja, pessoal dela, ou seja, porque ela encontrou um propósito. Porque o restante, o próprio sistema, ele recria o próprio indivíduo delituoso. Sim, é Mas verdade. voltando, Voltando ao nosso tema, né? Nosso que assunto. era a violência Então, conjugal. isso. Então, a violência conjugal acontece muito em qualquer tipo de relacionamento. É, eu sei que é igual eu falo, o direito, ele há brechas, né? E fala que a Lei Maria da Penha não é aplicável para o homem. Só que, atrás, teve um caso que o juiz lá do Paraná, se eu não me engano, que ele pegou os efeitos da Lei da Maria da Penha, que foi a medida provisória, né? Para proteger o homem da mulher, que ele foi violentado, aí o juiz autorizou a medida protetiva, porque até então a medida protetiva era só para as mulheres, né? Para quem era protegida da Lei Maria da Penha. Essa jurisprudência que o juiz salvo engano, do Mato Grosso, do Paraná, É, criou, e foi valente afrontar a lei, porque a maioria deles sucumbe à vontade do Ministério Público, o que é totalmente errado, e é uma crítica que a gente sempre faz aqui ao escritório, que o juiz não julga com imparcialidade, ele julga conforme os melhores interesses dele que está na mesa. E ele abriu essa jurisprudência, ele abriu esse caminho em aplicar também para o homem a questão das medidas protetivas. O que tem aqui no Tribunal de São Paulo em relação às medidas protetivas, quando essa inversão do ônus da acusação, é que quando tem a medida protetiva e a mulher viola a medida protetiva, ou seja, ela toma um impulso de se aproximar da pessoa, de ir atrás da pessoa, de buscar qualquer contato com a pessoa, até infringindo aquela distância de 100 metros, entende-se o tribunal que não há necessidade, porque perdeu o objeto da ação. Não tem sim. por que se manter uma medida protetiva se a própria vítima não respeita. E do meu posicionamento, eu acho muito justo. Só que se por um lado estabeleceu a medida protetiva e a vítima Entrou em quebrou ela, contato. demonstra que há uma inocência pelo acusado, pelo réu. Então seria cabível, em tese, isso falando em questão de especulação, a aplicação inversa. Porque aí já se inverteu o polo. Quem é acusado não é mais acusado. Percebe-se que é uma falsa acusação. E fazendo adendo antes de passar a palavra para você, tá aqui o doutor Fábio José também, que é psicólogo, acho que há mais de 30 anos, e futuramente pode trocar uma ideia, e eu acredito que tem outros casos a contar relacionados à psicologia dentro desse campo. E é bastante interessante, né? Porque a psicologia é muito presente na nossa área do direito, a gente tem que saber um pouco. É igual eu estava falando mais cedo com a Vitória, né? A gente estuda um pouquinho de cada coisa, né? A gente tem que ser terapeuta, psicólogo, tem que fazer acordo entre as partes. E quando a gente lida com esse tipo, porque a gente está falando, tá, violência contra o homem, mas o homem também pode ser uma criança. Entendeu? E como fica o Sim. psicológico daquela criança que foi violentada? Como comprovar que aquela criança foi violentada? Porque muitas das vezes as mães
ou algum parente induz aquela criança a falar que o pai estuprou, o pai mexeu nas partes genitais. Então, gera aquele tudo para poder, e isso acaba levando uma bola de neve mais para frente muito, muito grave, entendeu? Aí, o que acontece? Muitas das vezes acontecem as falsas acusações, né? Principalmente quando envolve criança. Pega a criança, faz isso, a mãe induz a criança a falar em juízo, né? Que tá lá na separação, bora colocar um exemplo assim, né? Sim, Induz não, a, é assim mesmo. induz a criança e fala que o pai estuprou aquela criança. Aí faz aquela série, né, de acompanhamento com o psicólogo e tal, para ver se aquilo lá realmente aconteceu. E muitas das vezes a mãe mexeu tanto na cabeça da criança que a criança acredita que aquilo foi verdade, que aquilo aconteceu. E ela começa a ter um trauma. Aquela criança começa a crescer com aquele trauma e provavelmente, muitas das vezes, ela pode levar isso para outros relacionamentos e acabar acusando outras pessoas por crimes que não cometeram, e aí vira uma bola de neve e acaba complicando a vida do pai dessa criança que não cometeu crime nenhum. A sociedade começa a julgar. Porque se uma criança, se eu vejo uma reportagem, eu, Jéssica, de uma criança falando que o pai tinha estuprado ela, qual é a primeira coisa que você passa na sua cabeça? A gente, como estudante de direito, a gente fala que sempre tem que analisar os dois lados, né? Mas a gente começa, ainda mais mulher, começa a colocar sentimento naquilo, já começa a ver o homem como um monstro, como um animal, como uma aberração, já quer fazer coisa com a própria mão, matar esse homem. Mas é basicamente isso que acontece. Não sei aí em São Paulo como é que funcionam os casos contra Não, o. eu imagino assim, quando sai uma notícia dessa na sociedade, seja envolvendo um homem, seja envolvendo uma mulher, o comum que acontece, e também se estende ao sistema prisional, é que se retire a pessoa acusada do local que é onde ocorreu. Você pega inúmeros casos aí que houve linchamento pela própria sociedade. E depois se descobre que era uma mentira, era uma ilusão, uma falácia, é algo totalmente imaginário, inventado. Não tinha nem prova de que aquilo ocorreu. Mas a pessoa já está morta. E dentro do sistema prisional, quando chega lá essas pessoas que são acusadas por esses crimes, que se chama, eles dão o apelido de Jack. Agora, por que chama-se Jack? Eu já não sei explicar. Sei que dentro do sistema prisional se apelida, chama eles de Jack. Encaminha essa pessoa para uma unidade prisional onde só tenham outras pessoas com o mesmo delito ou delitos parecidos que esse. Porque a pessoa não venha morrer. Porque a própria malandragem, o próprio pessoal do criminal, as pessoas que compõem essas organizações criminosas, que faz esses tribunais criminais que são ilícitos e violam qualquer moral e ética, porque é o que é importante para eles, não aquilo que é justo, eles mesmos decretam a morte de um cidadão que eles não tem nem poder sobre a vida e a morte deles, é uma pessoa que está sob a tutela do Estado, então não tem porquê eles buscar querer decretar a morte de quem eles não têm poder. E é tomar esse cuidado, então, de tirar essa pessoa do local e movimentar para outro local. Até restabelecer, até se voltar ao padrão normal, ao que é verdadeiro e o que é mentira, já se trocou pato por ganso e nariz de porco não é tomada. Ou seja, Exatamente. o impacto é muito grande. Nesses casos, e relacionado à violência conjugal, o que cabe fazer é a vítima, que se diz que a vítima, e quando eu digo a vítima, é a pessoa acusada, ela fazer um boletim de ocorrência, seja dos crimes contra a honra, seja apenas um boletim informativo. Informando. Porque, assim, quando a gente fala de violência, o pessoal só pensa em estupro, pensa em pancadaria, mas não é. Um simples abuso de poder em relação. Ah, porque você está usando essa roupa? Você não pode sair, você vai ficar trancada dentro de casa. Isso já é mero, é violência. Ficar olhando o celular do parceiro, controlando a vida do parceiro. Isso são tipos de violência dentro da Do violência relacionamento. conjugal.
dentro de um relacionamento, entendeu? Então, assim, se você é o famoso relacionamento abusivo, né? Então, se você já sofre esse tipo de abuso e não vê melhora, faz os boletins de ocorrência, denuncia, e É complicado para o homem, dentro ainda da sociedade brasileira, quanto ao sistema, ele ir até a delegacia e fazer a denúncia. sim, Tem a delegacia de violência doméstica, mas só atende mulheres. Até para um advogado entrar, é um tratamento mais reservado. Não é qualquer advogado que eles permitem entrar para poder ter acesso. Depois de muita insistência, você consegue. Mas essas questões das violências, do abuso psicológico, que às vezes a convivente está com o marido e ela acaba denigrindo a imagem dele, dizendo que ele está feio, mal cuidado, mal cheiroso. Isso vai acabando com o psicológico da pessoa. Ou então ela passa a controlar o dinheiro dele. Que qualquer coisa sim, que ele vai fazer, ele tem que pedir dinheiro para ela. Ela vai dizer não tem, e ele vai fazer o quê? O dinheiro todo que ele trabalha e entrega na mão dela, como é que fica? E é uma forma de violência que é a violência econômica. E falta esse resguardo da polícia em atender esses casos. Se você for pesquisar no YouTube, tem até acho que um vídeo de uma psicóloga dela relatando essa situação, que ela, quando estava estagiando, foi fazer um atendimento na autoescola, para o exame psicológico, e a pessoa tremia. Ela tentou acalmar a pessoa e não deu certo. E no final ela foi conversando com a pessoa, foi descobrindo a forma que os psicólogos têm de poder abordar certos temas delicados. Ela foi descobrindo que o rapaz era surrado em casa cada vez que ele voltava da prova sem atingir o objetivo. E ele não tinha a quem recorrer. Porque se ele vai numa delegacia, ele vai contar para quem? O escrivão vai dizer, eu vou nem registrar isso aí não. Volta para exatamente. casa. Mesmo que a lei fala bem sim que eles são obrigados a registrar qualquer tipo de caso que aparece lá, que tem materialidade, que tem provas, eles muitas vezes negam. E é aí que entra, principalmente em casos assim, porque o homem fica desprotegido, o homem está desprotegido, né? Bora falar assim, que a sociedade já impôs um, como é um costume de ver o homem como forte, como rei, como, sabe? Infelizmente é assim que acontece, como ele que tem que bancar a casa, ele que tem. Então a sociedade desde muito tempo, o homem é visto assim. Então quando ele tira isso, ele quebra esses padrões e vai até procurar seus direitos, ele muitas vezes não fica resguardado deles, né? Ele fica alheio, né? Que pede a Constituição dizer que são todos iguais perante a lei. Na prática, você vê que a igualdade é só de quem chora primeiro. Ele não tem Infelizmente. igualdade nenhuma. E essa desconstrução já vem sendo feita há algum tempo já, de relação a como se deve proceder, a construção da família e tal. Mas o que a gente tem que evidenciar não é nem que essa questão com relação à construção. Isso é uma coisa de costume, de cultura que vai se desenvolver com o tempo. É em relação às mulheres ou outros parceiros de quem é o relacionamento homossexual, que viola os direitos dele. Viola os direitos dele e não traz nenhum resguardo, nenhum reparo, nenhum, como posso dizer, nenhuma segurança para ele. Eu acho que tem uma pergunta aqui, você quer ler? Deixa eu ver. Que procedimento deve ser seguir a vítima em caso de violência física ou verbal? Para ambas as recomendações são iguais? Não, não vai ser igual, porque a mulher ela tem todo um sistema. Se a mulher foi violentada, ligar para aqui é 196, uma coisa assim. É o mesmo número. É, tem tem aplicativos também que tem agora coisas ocultas, né? Que você pode ir lá fazer a denúncia, falar que está sendo violentada. É, tem a delegacia da mulher, tem amparo psicológico para a mulher quando a mulher vai na delegacia já prestar esse boletim de ocorrência, né? Que foi violentada, eles já encaminham
uma, por um psicólogo, né? A mulher tem aquela escolta de poder ir levar em casa, ela tem esse direito. O homem já não tem quase nada disso. Já. Na verdade, eu posso falar pelo que a gente orienta aos nossos clientes quando ocorre essa situação, é que a partir do momento que ele percebeu que começou a ocorrer, que é um comportamento contínuo, porque é uma coisa que você percebe que é sempre, vai percebendo que as ofensas, a violência que a mulher pratica é contínua. Então, a partir do momento que tem essa violência contínua, ele passa a produzir provas, seja gravando em vídeo, gravando em áudio. Se ele Sim, vier a sofrer alguma agressão, tirar fotos e passar no pronto-socorro ou no hospital. Eu vou dizer para ele, vou ser bem claro, na realidade brasileira, a gente não podemos mentir aqui. Muito difícil vai conseguir realizar um boletim de ocorrência numa delegacia. A não ser que tenha um certo conhecimento dentro da delegacia. É a realidade brasileira. Certos casos, certas comunicações de crime, você só consegue fazer se você tiver conhecimento dentro da delegacia. Infelizmente, o sistema público não devia ser assim, de combate ao crime, de segurança pública. Devia ser algo uniforme, não com privilégios, né? Mas como se ele não tiver essa questão de conhecer alguém na delegacia, procurar um advogado, de preferência um advogado especializado na área que é criminal, não se sim, abster de relatar isso, porque nós advogados somos como padres. O nosso ofício é ouvir tudo que tem que ouvir e morrer com a gente. Não podemos sair por aí fazendo publicação, post, contar para ninguém. O que a gente pode fazer é relatar casos, mas sem identificar ninguém. Mas isso são exatamente. casos que se agrega para poder fomentar uma defesa melhor. Então, se procura o advogado, e o advogado vai fazer um requerimento para instauração de inquérito policial, ou o escritório de advocacia, depender da qualificação, ou do entendimento, ou como posso dizer, da interação com a tecnologia, já se pode fazer online esse boletim. Você consegue fazer nas próprias Secretarias de Segurança Pública online. Foi uma das inovações que acabou surgindo com essa pandemia. É uma das coisas boas que veio com essa pandemia. Foi poder fazer o boletim online. Então, para quem é homem, sofre essa violência da mulher que é descontrolada, que pratica esses abusos com ele, é procurar o advogado e ir produzindo provas, porque vai da concepção que a partir do momento que você se posicionar ante essa violência, haverá uma reação. E essa reação, pode ter certeza, vai resultar em um processo criminal, seja ele de violência doméstica, seja ele de estupro, que é o que a gente mais vê. Sim. Antes de mais nada, para as mulheres não saírem aqui com raiva, a gente não está falando que as mulheres não passam por violência doméstica, tá? É lógico que a gente, mulher, a gente sofre bastante, tá? Mas a gente está aqui defendendo um ponto que os homens, eles também passam, só que é oculto. A sociedade não para observar. Cara, eles precisam também ter alguma coisa que resguarde os direitos deles, né? Portanto, tem uma advogada que se chama Sara Pronto. Eu já falei isso para você, Flávio. Ela Sim. aborda essas questões. Ela fala muito sobre a violência conjugal, a violência contra o homem. Ela defende o ponto de vista do homem, porque tá faltando uma lei, tá faltando algo que venha também proteger eles. Se a gente luta tanto por igualdade, por que eles também não têm uma lei também própria para poder proteger eles? Olha, você veja que é um tabu tão grande que Sim, se você pega para ler o livro dela, ela aponta alguns casos nem são atuais, são peças gregas que relatam essa questão do abuso e a gente não precisa ir muito longe, ir até a Grécia para poder verificar. Tem um livro usual, e com certeza todo mundo tem em casa, que é um dos livros mais vendidos no mundo, que é em relação à Bíblia. Já começa ali no primeiro capítulo, que é Adão e Eva. Adão e Eva já exatamente. tira ele do local dele. Aí a gente passa mais para frente, tem Sansão e Dalila. Ela vai lá e corta o cabelo dele. É uma série. Já na parte de Jesus Cristo, a gente tem a história do primo dele, que é do João.
O que Batista, que faz batismo, o João Batista, que às vezes a idade foge a cabeça. Que a rainha a rainha da região que ele estava manda ir lá cortar a cabeça dele só porque ele se negou a dormir com ela. Também Ou tem o seja, caso sim, de José também da Bíblia, que a mulher de Potifar, que ele ficou fala. preso por anos por um crime que ele cometeu, que ela queria se deitar com ele, só que ele, como era fiel ao, ao bora colocar aqui Sim. na palavra de hoje em dia, né? O patrão dele, ele não se deitou com ela. E aí É, ela José. fez, José. E aí ela fez como fala, pegou a manta dele, sei lá. Não lembro muito bem da história. E olha que eu li esses dias. Pegou a manta, a roupa dele, e o pessoal viu aquela cena e já julgou, sem procurar saber. E ele foi preso durante muito tempo lá, até que encontrou a inocência dele, né? Até que ele conseguiu provar, depois de muito, 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 muito tempo muito preso. tempo. É o que ocorre hoje em dia. Até a pessoa provar, já passou muito, muito tempo. A gente tem um caso aqui que ele não foi absolvido. Todas as provas no processo indicavam absolvição. Não vou citar nomes, mas eu vou relatar o que aconteceu. Sim. Ele descobriu uma traição da mulher, separou-se da mulher, sem causar nenhuma. Ele é um homem muito. Ele é atento à religião. Ele é, até pela forma dele se comunicar, a forma que ele se condiz, não é igual. Não é o perfil de um criminoso. É o perfil de um homem da sociedade, que a gente chama dentro do direito do homem equânime. Como posso dizer? O perfil de homem que a gente toma para poder tomar certas decisões. E ele Uhum. separou da mulher, e a mulher já logo registrou um boletim de ocorrência contra ele, de violência doméstica, ganhou uma medida protetiva. Ele não sabendo da medida protetiva, porque ele ainda não tinha sido intimado, e ele foi entregar um dinheiro para a filha dele de um aniversário que ia ter, e ele ia contribuir com parte desse dinheiro, né? Parte do que ia inteirar o, o aniversário. E chegou na porta, em vez da filha dele sair, quem saiu foi a mulher. E ele não fez nada, ele se afastou, ele até discutiu com a mulher, porque a mulher já chegou xingando ele, denigrindo a imagem dele. E ela já fez aquele fuzuê, 11 horas da noite, aí chegou a polícia, já levou ele preso. E toda essa situação, ele trabalhava em 2 empregos, tinha uma vida mais ou menos econômica, já tinha um outro relacionamento. E aí ele foi preso e ficou 1 ano e meio na cadeia por uma coisa que ele não cometeu. Todas as testemunhas do caso eram os filhos, só os filhos presenciaram. Nem os policiais foram chamados, só os filhos. E todo mundo disse que ele não agrediu a mulher, que ele estava saindo perfeito, estava saindo sem nenhuma violência, sem praticar nenhuma violência. E a juíza mesmo assim condenou, levou ele a cadafalso. Ou seja, ele ficou 1 ano e meio. Em 1 ano e meio, essa pessoa se transformou. Ela perdeu o status na igreja, ela Perdeu perdeu o tudo. status social, ela não consegue. Hoje ele vive de bicos, tentando se reestruturar na vida. E tudo por causa de uma mentira de uma mulher que não soube aceitar o fim de um relacionamento, de um motivo que ela mesma levou ao fim. Aí olha o tanto, o que acontece é uma bola de neve. Por isso, gente, tem que tomar cuidado. Eu falo por mulher mesmo, sendo mulher, gente, não acusa ninguém falsamente, pelo amor de Deus, porque você tem o poder de destruir a vida de outra pessoa. Eu sempre falo em todas as lives, você tem o poder de destruir a vida de outras pessoas. Então, olha o caso que o Dr. Flávio falou. Ele tinha um emprego fixo, já estava em outro relacionamento. Ele ficou 1 ano e poucos meses é, na prisão. Provavelmente passou por várias coisas lá dentro. Como Sim. ficou o psicológico dele? Para ele poder depois se. A sociedade, quando você fala que já foi preso, a sociedade não quer saber que crime você cometeu, não. Para você arrumar outro emprego, só Deus mesmo para poder abençoar mesmo, porque senão A é sociedade, a sociedade não abre
espaço para as pessoas que foram condenadas, mesmo que elas fossem condenadas injustificadamente. Esse caso, a pessoa foi condenada, está em sede de apelação, ele só foi sair na sentença por uma questão de desconsideração do crime. Se considerou de uma tentativa de um 121 para violência doméstica, que ele também não praticou. E hoje em dia, para uma pessoa tem que sofrer no processo, que pese ter a lei que proíbe que não pode fazer a pesquisa pelo CPF, as empresas ainda praticam esse ato de ir lá jogar o CPF na base de dados e buscar se ela foi tem processo, tendo algum processo ou não. E ela fica ali estigmatizada e não vai conseguir, não vai ir para frente. É ilusão você pensar que uma pessoa que saiu da cadeia vai se reerguer. A sociedade hoje não contribui para essa reinserção do ser humano na sociedade. E eu falo isso para os casos das pessoas que são inocentes e que querem voltar a se referir dentro do status normal. Não para as pessoas Sim. realmente que já têm a moral ou a sua ética pessoal corrompida. Porque às vezes você pega alguns clientes, algumas pessoas dentro do sistema carcerário, que a profissão da pessoa é ser ladrão, ou é ser assassino, ou é ser traficante. Ela não sabe fazer outra coisa, o que ela sabe fazer é delinquir. A mentalidade dela é delinquente. Então, para se reestruturar, ela não vai se reestruturar. É ilusão você pensar que você vai pegar uma pessoa que é delinquente e jogar ela dentro de uma empresa e que ali ela vai passar a ter uma conduta. Eu tive. Isso foi um outro cliente que chegou. Foi esses dias que ele veio aqui. Uhum. Ele foi acusado de desviar uma grande quantidade da empresa. E ele já havia sido condenado. Então. E ele disse pra gente que não era ele, não era ele, não era ele. E foram pegar as filmagens, depois a gente tendo acesso aos inquéritos, e tinha lá a imagem do cidadão fazendo. Nós acreditamos na inocência dele, mas há imagens. Como é que vai se defende isso? Não se Como defende. vai ir contra a própria prova, né? Como vai ir contra. Por isso que Vai contra a própria tem palavra aquele dele. ditado, maldito homem que confia no outro homem, né? Sim. É o que a Então, gente passa. mas é aquela questão que a gente diz. Há pessoas que já têm a moral corrompida, elas são delinquentes por natureza. Entra até aquela questão do Cesare Lombroso, que é o cérebro criminoso, criminógeno, em que pese haver estudos que indiquem que há certas pessoas que ela têm uma certa prospecção a praticar certos delitos específicos, não delitos de forma gerais, e há outras pessoas que elas são inocentes e elas não vão ser reinseridas e elas vão ter que se virar nos 30 para poder se inserir de novo na sociedade. Essas pessoas que são inocentes, quando sai, acaba cometendo crimes. É onde vai gerando. É um dos problemas do patamar daqui. Começa a roubar, começa para poder trazer algum suporte econômico. Eu não estou falando que isso acontece com todos, mas a maioria sim. Muitas das vezes, gente que é presa inocente acaba se misturando lá no meio do convívio, dependendo dos anos de prisão que pegou, né? Então isso traz um sério de uma bola de neve. A pessoa perde emprego, a pessoa para poder se relacionar com outra pessoa. Eu tenho certeza que chegasse uma pessoa, poderia aí agora, com um advogado com currículo impecável, mas aí você ia lá e joga lá na base, já foi preso. Você ia contratar um advogado que foi preso? Não, acho que ninguém é uma pergunta temerosa sua, que é relacionada à ética e tal. Isso. É, se fosse dentro de uma empresa, isso na hipótese de uma empresa, não pode ser dentro do escritório de advocacia, porque o advogado ele é autônomo, ele não precisa de trabalhar para ninguém. Há quem opte trabalhar para outros escritórios. Nada a julgar. Até acho pessoas muito guerreiras, porque você ter a possibilidade da liberdade de escolher receber ordens é uma escolha, eu imagino que seja escolha econômica e não uma escolha de âmbito pessoal. Porque uma pessoa que está iniciando, ela precisa de dinheiro e o mundo só funciona através de dinheiro. A moeda do mundo é dinheiro, não é só comunicação, fazer links, é dinheiro. Você não faz Sim. nada se não tiver dinheiro. Mas dentro de uma empresa, com certeza ele pode ter inglês, pacote Office, pós-graduação e tudo mais. A Tudo. empresa não vai contratar. Sinceramente, a empresa não vai contratar, porque ela vai conseguir chegar
até a ficha criminal dele. Por mais que apague, ele vai conseguir chegar na ficha criminal. E não vai contratar esse profissional, esse futuro advogado dentro dessa empresa. Mas em Então, relação ao que gente, você falou em a pessoa a cometer crimes, quando ela sai da sociedade, me lembra a passagem de um livro que diz que todo mundo tem fome, que a fome dá muito mais direito sobre o homem do que o próprio direito. Uma pessoa com sim, fome que comete crimes faméricos, antes dela pensar que ela está cometendo um furto, que a maioria dos crimes faméricos não é roubo, são furtos, é, ela vai pensar na fome dela, ela está com fome. Ali tem comida, ela está com fome, então ela vai atrás. O cara sai da cadeia, ele precisa de dinheiro, ele precisa reestruturar a vida dele. O mundo funciona com dinheiro. Então a primeira oportunidade que aparecer para ele, por mais que ele tenha uma cabeça, uma consciência, ele vai acabar cometendo um crime. Não digo todos, mas alguns sempre caminham para esse caminho. sim. É por isso que eu falo. Antes de se relacionar, olhe bem a pessoa, pensa bem, porque um relacionamento requer compromisso, companheirismo e fidelidade e, e entre outras coisas, né? Então, assim, você tem que confiar na outra pessoa. Eu sei que hoje em dia você vai virar para mim, mas é impossível a gente confiar na outra pessoa. Já você fala pra gente não confiar, como você tá pedindo pra gente confiar. Mas quando você realmente quer ter um relacionamento com uma outra pessoa, a primeira coisa que tem que ter é confiança. Já pensou você tá dentro de um relacionamento que você não tem aquele elo de confiança de contar, nossa, eu fui promovido, aí vai lá, aí a mulher já de olho na herança, no dinheiro, ou então o homem já de olho na herança, manda matar. Cadê a Sim, confiança? Né? E isso acontece, gente. Isso acontece muito. Porque muita gente pensa que é coisa de filme, né? Ganhando a não, Mega não é. Sena Não é. e aí o marido faz um complô lá, mata a mulher para poder pegar o dinheiro. Ou então a mulher faz um complô lá e mata o homem para poder ficar com o dinheiro. Mas isso acontece. Infelizmente acontece. Então, tome cuidado com quem você mistura, porque essa pessoa tem um poder de persuasão em cima da sua vida e você não sabe. Na verdade, a pessoa, quando está muito emotiva, ela perde certos controles do que é ético e razoável. Quando ela está dentro da paixão, do estado de paixão. Sim. Tem pesquisas que dizem que a paixão dura em torno de 6 meses a 1 ano e meio, até 5 anos, a chegar a constatar que a droga que o cérebro produz em relação à paixão ainda continuava no cérebro. E dentro da paixão, isso já é uma coisa clínica, e Skinner explica isso, salvo engano, que a pessoa ela não toma decisões coerentes quando ela está apaixonada. E acaba se envolvendo, se tapifiando, entrando em maus bocados por causa do outro ser amoroso. Uhum. A gente tem, dentro da história grega, a gente tem a questão de Troia, que mostra perfeitamente. Uma mulher só criou toda uma guerra, dizimou diversas outras famílias por causa de uma mulher, uma única mulher, em um relacionamento. Eu costumo dizer a situação seguinte, mas é muito parecido com o que você costuma dizer. É, quando você entra em um relacionamento. É que a câmera aqui estava olhando. Quando você entra em um relacionamento, você sabe a pessoa com quem você está se relacionando. Você não entrou, você não sai de lá dizendo, olha, eu fui enganado. Não. A pessoa a todo momento dá indícios. Você só não lê os indícios porque você não quer. Porque você quer colocar uma peneira sobre o sol. Mas que há claramente indícios que a pessoa não presta, que a pessoa vai te dar um pé na bunda, que a pessoa vai acabar com a sua vida, vai te azucrinar. É claro, é É claríssimo. Você só não chega porque claríssimo. você não quer. É verdade. É porque às vezes é igual você falou, a pessoa tá tão centrada na paixão que não vê ao redor. Portanto, que fala assim, que pode ter 10 homens, né? Eu vou colocar no meu caso que eu sou mulher, né? Pode ter 10 homens. Quando a mulher se apaixona por um, ele pode ser um traste, ele pode ser a coisa mais. Se aparecer um príncipe encantado, aquele que faz tudo por ela não vai querer, porque ela tá centrada naquilo. Ela Como meu pai centrou. diz, o meu pai diz o seguinte: mulher só não casa com sapo porque não dá. Porque se desse com aquela sapo, ela Credo! casaria.
Credo, Flávio. Desse jeito Mas tem as certas mulheres pessoas. vão me deixar aqui. Bom, acho que está Desse acabando jeito, já o tempo, né? Vamos abrir para perguntas. Se é, alguém tiver alguma pergunta para mandar. São é, 7h54, é 1 hora de live. sim, se alguém tiver perguntas. Enquanto isso que as pessoas não faz perguntas, né? Eu vou agradecer a sua presença, Flávio, obrigado. Sigam, como é o Instagram, Flávio, para poder te Gonçalves seguir. Luz Advocacia. A gente Isso, estava em meio a essa pandemia. Antes disso, já tinha começado o processo de informatização da advocacia aqui do escritório. É um escritório muito antigo aqui na região do Alto Tietê nós ainda não tínhamos adentrado na questão da informatização, dessa quinta onda, que é a onda dos aplicativos e redes sociais. A gente começou agora e está caminhando aí, graças a Deus está dando tudo certo. Eu também gostaria de parabenizar em poder ter essa discussão com você. São tão abertos obrigada. e abordar temas tão críticos na sociedade de uma Sim, forma muito, como eu posso dizer, não é educada, mas de uma forma muito equilibrada. São poucas pessoas que a gente encontra abertas à discussão, a maioria estão centradas em esquerda e direita. E sim, também aqui, se você me permitir fazer essa pequena adendo aqui, novamente deixar aqui meus agradecimentos ao pessoal da minha família que esteve aqui presente, pode meu fazer. tio Neto, meus pais, Rita, Flávio, meu tio Fábio e demais pessoas. E o pessoal que eu ainda não conheço, igual o pessoal do Spock ou outro pessoal que participou, que eu O não consegui acompanhar por Jonathan, aqui, obrigado. chama aí no pessoal que a gente conversar. E muito prazer em conhecer vocês. Gente, muito obrigado mesmo, tá? Essa live é estadual, ele é lá de São São Paulo, Paulo, eu sou aqui de Brasília, tá? Visita a página dele, quem são os meus seguidores, visitam lá. E quem é do Flávio, vai lá dar aquele apoio, segue aqui a vai na minha página da página, Jéssica, que tá? todo dia ela posta uma informação diferente. E são pequenas informações que no dia a dia fazem diferença, por isso eu recomendo que vocês abordem o tema o Instagram dela. E juntos vamos crescer, todo mundo aqui vai crescer junto. Não tem essa de cada um Sim, cresce é pro um seu lado apoiando igual a o Anitta, outro. não. É um apoiando o outro sempre, forever. Tá E bom? é isso, gente. Eu acho que não tem mais Não tem pergunta. perguntas. Foi bem clara. Amanhã a gente Ah, vai ter é. a última live que eu falei que esse final de semana é maratona. É É, caneta e foi. papel na mão. Foi uma coisa atrás da outra e a gente já encaixou o pensamento, já formou uma atrás da outra e vai embora. Então amanhã, Sim, pessoal, às 4 horas da tarde, às 16 horas, novamente vai ter live. Dessa vez não será só dois, não, falando. Serão vai ser três. 3 Será a live dentro de uma live, nunca vista dentro do do próprio Instagram. Instagram. Tá bom? E para aproveitar aqui Sim. também o embalo, né? Fala da Tô caneca, fala da tendo caneca. sorteio da caneca, tá, gente? Olha que perfeito, olha que perfeição. Vão lá na minha página, tá? O post. Eu acho que não vai dar para ver por causa da luz, né? Sim. Tá Depois você manda tendo. para publicar a Então, foto. então tá lá, vai lá, curte, como fala, segue a página e comente com dois amiguinhos que você vai estar concorrendo à caneca, tá? Fiz com Ó, todo o meu vai lá, coração. vão lá e participem, porque essa caneca aí, só cada caneca custou R$ 50. Então não é Olha qualquer só, caneca, não. como falando preço em mídia social, que é isso? Aproximadamente R$ 50. Bom, Jéssica, vamos encerrar? Bora, tchau, gente. Beijo, valeu Tchau. por Obrigado a tudo, todo mundo que tá? participou e a gente se vê por aí.